Entre o final do século XVII e o início do século XIX, o Brasil viveu um dos períodos mais intensos e transformadores de sua história, o ciclo do ouro. Esse ciclo não apenas redefiniu a economia da colônia portuguesa, mas também moldou a estrutura social, política e cultural que se desenvolveria no país nos séculos seguintes. A busca pelo ouro, sua exploração e os conflitos gerados por ele trouxeram à tona as contradições do Brasil colonial e marcaram a história de um país que, apesar de suas riquezas, nunca deixou de ser desigual e dependente. Vamos analisar os impactos desse período tão fundamental para a história do Brasil. A história do ciclo do ouro no Brasil começa no final do século XVII, em um momento de grandes transformações nas colônias portuguesas. No ano de 1693, uma expedição de bandeirantes que desbravaram as terras interiores do Brasil em busca de riquezas indígenas para o trabalho forçado, encontrou, por acaso, o ouro em abundância nas terras de Minas Gerais. O primeiro grande achado foi nas proximidades do Rio das Velhas, e esse ouro logo espalhou-se por várias regiões da antiga capitania de Minas Gerais, criando o que seria a grande corrida do ouro no Brasil. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E continuem nos assistindo. Com a descoberta, o Brasil passou a ser o maior produtor de ouro do mundo no século XVIII. Minas Gerais, que até então era uma região praticamente desabitada, tornou-se o centro do Império Português na América, não apenas do ponto de vista econômico, mas também social e político. Imediatamente após a descoberta, a região de Minas Gerais se encheu de bandeirantes, comerciantes e especialmente escravizados, que eram trazidos do Nordeste para trabalhar nas minas. No início, as técnicas de extração eram rudimentares, mas logo o trabalho forçado nas minas foi expandindo com o uso de uma mão de obra vinda de diversas regiões do Brasil. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas foram trazidas para Minas Gerais durante o auge da mineração. Muitos destes eram escravizados, que sofriam nas minas e eram forçados a extrair o ouro de maneira brutal, com péssimas condições de vida. Aos poucos, surgiram as primeiras cidades do interior, como Mariana, Sabará e Vila Rica, com Ouro Preto se destacando como o centro da vida política e cultural do Brasil colonial. Minas Gerais, com seu ouro, se tornou um dos maiores polos urbanos do Império Português. E essa riqueza impulsionou a criação de uma sociedade urbana nunca antes vista no Brasil, com o surgimento de elites locais e grande movimentação no comércio. Com a descoberta do ouro e a mudança do eixo econômico, Portugal, que até então não tinha grande interesse pelo Brasil, logo passou a se preocupar com as riquezas que vinham da colônia. O ouro era, sem dúvida, um dos maiores interesses da coroa portuguesa, que precisava de recursos para sustentar seu império e enfrentar as ameaças externas da economia, como as invasões francesas e a concorrência das outras potências coloniais. A coroa portuguesa estabeleceu um rigoroso controle sobre a extração de ouro no Brasil. Instituições como as casas de fundição, onde todo o ouro extraído deveria ser levado para ser fundido
e marcado com o selo real, foram criadas para garantir o cumprimento da cobrança de impostos. O imposto do quinto, tão conhecido como a quinta, representava 20% de todo o ouro extraído, um valor muito alto para os mineradores, o que gerou grande insatisfação e um clima de tensão nas regiões auríferas. Além do imposto, o governo português exigia que todo o ouro fosse levado às casas de fundição, o que gerava ainda mais frustração entre os mineradores, que viam o controle imperial como uma forma de explorar sua riqueza sem direito a benefícios. Esse modelo de controle ajudava a coroa a garantir que a riqueza gerada pela mineração não fosse utilizada para fortalecer uma elite local, mas sim para os cofres de Portugal. É claro que o pesado controle do ouro não passaria sem consequências. Ao longo do século XVIII, as tensões começaram a crescer, especialmente com o aumento dos impostos e das restrições impostas pela coroa portuguesa. O descontentamento levou à revolta, e um dos episódios mais significativos foi a revolta de Vila Rica, em 1720. Liderada por Filipe dos Santos, a revolta foi motivada pela cobrança do quinto e pelas ordens da coroa para impedir o contrabando de ouro. Embora a revolta tenha sido esmagada pelas forças portuguesas, ela deixou claro o mal-estar que existia nas regiões mineradoras. Porém, a maior e mais significativa das revoltas foi a Confidência Mineira em 1789. Este movimento, liderado por um grupo de elites locais como o Alferes, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e outros intelectuais e militares, pretendia declarar a independência de Portugal e instaurar uma república. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa frustrada, mas que revelou a crescente insatisfação da sociedade colonial com a dominação portuguesa. Tiradentes foi o mártir dessa revolta, sendo enforcado e esquartejado, o que transformou sua imagem em símbolo de resistência. Por volta do final do século XVIII, o ouro nas minas de Minas Gerais já começava a se esgotar. As grandes jazidas já haviam sido exauridas e a produção de ouro caiu drasticamente. Esse declínio começou a afetar profundamente a economia colonial. O Brasil, que por mais de um século foi a maior fonte de ouro do mundo, viu suas principais cidades mineradoras sofrerem os impactos do fim da exploração intensiva do ouro. A falta de novas jazidas fez com que muitos dos mineradores que haviam enriquecido rapidamente abandonassem suas propriedades, enquanto os que restaram enfrentavam dificuldades para manter a riqueza. Esse declínio gerou uma grave crise na colônia, já que o Brasil dependia enormemente do ouro. Mas o ciclo do ouro não foi o fim do processo de exploração e dominação colonial. No século XIX, o Brasil se voltaria para outras riquezas, como o café, que também teve impactos profundos na estrutura social e econômica do país. O ciclo do ouro deixou um legado profundo na cultura e na arquitetura do Brasil. A riqueza gerada pela mineração financiou a construção de grandiosas igrejas, como a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o desenvolvimento de um estilo barroco único no país. Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde, responsáveis por algumas das mais belas obras de arte colonial brasileira, são reflexos do impacto do ouro na cultura do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o ciclo do ouro revelou as profundas desigualdades que estruturavam a sociedade colonial. A mão de obra escravizada, que foi a base da exploração do ouro, vivia nas piores condições. O sistema de escravidão, que tinha suas raízes no período colonial, foi aprofundado com o ciclo do ouro, tornando-se uma das maiores tragédias da história do Brasil, e seus efeitos perdurariam por muitos anos após o fim da mineração.
Além disso, o ciclo do ouro foi responsável por mudanças nas dinâmicas políticas do Brasil. O fortalecimento de uma elite mineradora que muitas vezes se opunha à coroa portuguesa gerou um ambiente de rivalidade e tensões que culminaram em eventos como a Inconfidência Mineira. Essa elite, no entanto, nunca conseguiu alcançar a independência total, já que Portugal manteve um controle absoluto sobre o ouro. Hoje, o ciclo do ouro no Brasil é lembrado não apenas pela riqueza que gerou, mas também pelas profundas transformações que ele trouxe para o Brasil colonial. A mineração de ouro transformou o Brasil, mas também revelou as suas contradições. A desigualdade social, o domínio colonial e as explorações de milhões de escravizados são sombras que acompanham esse ciclo de prosperidade. Compreender o ciclo do ouro é entender as riquezas de muitas das questões que o Brasil enfrenta até hoje, como a concentração de riqueza, a luta pela liberdade e as desigualdades que marcam sua sociedade.